Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nós estamos aqui porque temos convicção que temos uma direção da parte de Deus para liberarmos uma palavra direto do coração de Deus sobre a sua vida. Vá até o final dessa live. Deixa Deus falar ao seu coração em nome de Jesus. Nós temos aqui na Igreja Batista Éden, em Rondonópolis, Mato Grosso, quase como uma tradição, glorificar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus antes de liberarmos a palavra de Deus. Pastor, como que vocês glorificam, como que vocês dão glórias, honras e majestade ao Senhor antes das lives? Falando um pouco daquilo que Ele tem feito neste lugar. O Senhor tem feito milagres, prodígios e maravilhas aqui no nosso meio, porque Ele continua o mesmo Deus poderoso que transforma vidas. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Quem pode dar um aleluias? E o primeiro projeto que eu quero compartilhar com você, eu costumo dizer que esse projeto nasceu no coração de Deus, e Deus nos deu o privilégio de executar na terra. É um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, que tem aqui em Rondonópolis, na nossa igreja, funciona aqui na igreja. Hoje nós temos de cozinheiro o restaurante Abacuque e 200 por hora. Quem pode dizer glória a Deus? Você precisa conhecer essa esfera. Pensa na esfera rara. Aleluias. E nós servimos aqui diariamente refeição para pessoas que não têm condição, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão nos vícios do álcool. Antes dessa refeição nós pregamos o Evangelho, porque cremos que o Evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E depois que pregamos o Evangelho, sentamos e almoçamos com essas pessoas necessitadas, para a honra e glória de Jesus. Esse projeto, como eu disse, nasceu no coração de Deus, e Deus nos deu o privilégio de executar na terra. Temos aqui também uma casa de recuperação masculina que se chama Resgate Vidas, e uma casa de recuperação para mulheres que chama Talita Cumi. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluias. Deus é bom em todo o tempo. Aonde temos a nossa capacidade no geral de internações, a nossa capacidade hoje é de 90 internações, e Deus tem nos dado graça. De graça recebemos, e de graça temos liberado aquilo que Jesus ministrou e tem ministrado no nosso coração. Em nenhum dos projetos que executamos hoje cobramos alguma coisa, porque entendemos que fazemos parte de um reino aonde existe um Deus que Ele é infinito em recursos. Quem pode dizer glória a Deus? Quem está comigo? Temos aqui também um projeto com crianças que se chama Jardim de Deus, aonde servimos café da manhã, almoço e café da tarde para crianças, jovens, adolescentes e crianças. Temos a capacidade lá de atender 50 crianças diariamente, e Deus tem feito coisas maravilhosas naquele lugar. Eu te convido a vir fazer uma visita para nós, nos conhecer melhor pessoalmente, conhecer os nossos projetos. Temos aqui também uma casa de apoio, temos uma escola, temos um projeto chamado Triagem, temos um projeto de arrecadação de alimentos, coordenado pelo coordenador Joeber, homem de Deus, que eu amo muito, meu filho. Um homem que está precisando casar. Quem tiver uma varoa aí, vem trazer, só que tem que apresentar para mim. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Não adianta você ficar me olhando assim, velho, você é doido. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Nós temos aqui a igreja online, nós estamos nela, né? E desde o dia que nasceu essa igreja, essas ministrações aqui, o Senhor tem me dado uma estratégia. Ele tem falado comigo sobre evangelismo. Evangelismo é também pregar nas praças, de casa em casa, mas os tempos mudou, e Jesus, Ele muda as estratégias. Hoje, evangelismo também é compartilhar a mensagem da cruz, compartilhar a mensagem de Jesus.
E como eu gosto de dizer, como Jesus me ensinou, a sabedoria é comprovada pelas ações. Então aqui eu vou liberar uma palavra de Deus no seu coração. Você vai receber, eu tenho certeza. Deus colocou uma palavra de esperança no meu coração. Mas você pode hoje receber da parte de Deus. E pode também trabalhar para o reino de Deus. Pastor, como que eu vou trabalhar para o reino? Recebendo. Se você pegar o seu telefone e começar a compartilhar a mensagem, compartilhar nas suas linhas de transmissões, no seu WhatsApp, compartilhar no seu Facebook, nos grupos do Facebook. Trabalhe. Eu vou te dar um tempinho antes da palavra, que eu também estou trabalhando como um bom evangelista. E queria muito que você trabalhasse para Jesus nesse momento. Em nome de Jesus. Joeber, o som tá bom? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Tem muitas pessoas me perguntando que dia que é os nossos cultos presenciais. Nós aqui andamos em duas frentes, culto online e culto presencial. Eles andam separados. E nosso culto presencial é todo domingo às 18 horas. E nossas lives, às quartas-feiras, como nós estamos aqui hoje, às 19h30. Amém? Estou terminando aqui. Para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluias. Igreja, uma das palavras mais poderosas que o Espírito de Deus ministrou no meu coração é o que eu quero trazer para a sua vida hoje. Abra a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Aleluias. Primeira Samuel, capítulo 30, verso 1, diz assim: Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado contra o sul de Ziclague, e tinham ferido Ziclague e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativa as mulheres de todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Versículo 3. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na, queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi que tinham sido levadas cativa, Ainoá, a Jerezalita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. Consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Irei alcançá-lo? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo alcançarás e libertarás os prisioneiros. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amigo Jesus, doce Espírito Santo,
Pai da eternidade, nós te adoramos neste lugar. Nós bendizemos o teu santo nome. Te damos toda a glória, toda a majestade, todo o louvor que o Senhor merece. Tomaremos todo o cuidado para que o seu nome seja exaltado entre nós até os nossos últimos dias sobre essa terra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Perdoa as minhas falhas, Jesus. Perdoa os meus pecados. Perdoa todas as vezes que eu, no meu coração, intento trocar a tua presença pela glória dos homens. Só desejamos uma coisa: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que a tua palavra possa produzir em nós hoje frutos de esperança, frutos de entendimento para lutarmos as nossas lutas da maneira correta. Nós te adoramos, Rei. Te adoramos, Rei. Tu és bom, tu és bom. Em nome de Jesus. Amém e amém. Geralmente, o Espírito de Deus nos conduz aqui nessa plataforma a ministrarmos uma palavra de confronto ao seu coração. Mas desde a semana passada, o Senhor vem me fortalecendo em meio às dificuldades que eu tenho vivido aqui no nosso ministério. Entenda algo: todas as vezes que você decidir viver piedosamente, você sofrerá fortes perseguições, fortes levantes contra a sua vida. Assim Paulo já dizia à igreja dos gentios lá em Atos dos Apóstolos. E o Espírito de Deus claramente ministrou essa palavra no meu coração, pediu que eu ministrasse ela hoje, ministrasse no culto presencial de domingo, porque eu tenho certeza que ela vai impactar o seu coração e gerar esperança aonde não há mais esperança. Quem crê, diga glória a Deus. Conhecemos essa história. Davi, nesse momento da história, ele ainda não era rei. Ele já havia sido ungido rei, mas ele ainda estava sendo perseguido por Saul. Saul era o rei. Ziclac, nesse momento da história, estava sob o domínio dos filisteus, do povo que era inimigo de Davi. Mas por ser perseguido por muitos anos pelo rei Davi, e por muitas vezes Deus ter livrado Davi da mão de Saul, um dia Davi teve uma ideia. Ele juntou os seus 600 homens, 600 guerreiros que estavam com ele na caverna de Adulão, que participaram de um processo de fuga do rei Saul, e ele decidiu ir para Ziclac, terra do seu inimigo. Ele pediu ajuda ao rei dos filisteus, e o rei dos filisteus cedeu essa terra para que ele ali ficasse e em paz ficasse. E se você for a fundo aqui na história, que eu peço que você conheça essa história por um todo, lendo o capítulo 29 também, muito interessante. Eles estavam indo para a guerra, os filisteus, Vilmar, estavam indo para a guerra contra os judeus, contra Israel. E o rei dos filisteus, ele colocou Davi como seu guarda pessoal. Ele gostava muito de Davi. Davi era um ótimo guerreiro, e homens valentes estavam com ele. Mas aquele ajuntamento de líderes chegaram ao rei e falaram assim: não, nós não confiamos em Davi. Certamente Davi irá conosco a peleja, e no meio da batalha ele vai se virar contra nós e vai nos matar, e vai defender o seu povo Israel. O rei dos filisteus chamou Davi e falou assim: volta para casa, volta para casa, porque eu confio em você, mas os líderes não confiam em você. Davi juntou seus 600 homens e voltou para a sua casa, aonde estava as suas mulheres. Ele tinha 2 mulheres nesse momento da história.
seus filhos, e as mulheres e os filhos de todos os 600 homens que estavam com ele. E a Bíblia diz que, e é esse texto que nós lemos, a Bíblia diz que Davi chega a Ziclague, e quando ele chega a Ziclague, os amalequitas, outros inimigos de Israel, outros inimigos de Davi, eles entraram em Ziclague, botaram fogo na cidade de Davi, botaram fogo na casa de Davi. Na verdade, botaram fogo já no refúgio de Davi. Davi já vinha de muitos anos de perseguição. Segundo alguns historiadores, mais de 15 anos de perseguição. O rei Saul tentando matá-lo, mesmo ele não tendo nenhuma intenção de matar Saul, porque por 2 vezes ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não mata. Mesmo não sendo inimigo do seu Senhor, o seu Senhor o perseguia. Agora Davi, na terra dos seus inimigos, na terra do refúgio, Ziclague, terra do refúgio, terra do inimigo, ele não podia lutar a batalha pelo seu povo, nem pelos seus inimigos. Ele estava voltando para casa. E quando esse homem perseguido, cheio de motivos, cheio de razões, já para amaldiçoar o Senhor, culpar o Senhor por tudo aquilo que ele vivia, não bastasse as perseguições, não bastasse estar numa terra estrangeira, agora ele chega em casa. E quando ele chega na sua casa, a sua casa estava em ruínas, pegando fogo. Todos os seus bens foram roubados. Sua mulher foi levada cativa, seus filhos levados cativos. Igreja, entenda algo. Sabe o que seria feito da mulher e dos filhos de Davi? Provavelmente as mulheres se tornariam prostitutas e os homens, os meninos, escravos. Mas escute algo, não só a família de Davi foi levada escrava, foi levada cativa, mas a família de todos os 600 homens que estavam com Davi. A Bíblia diz que quando esses homens chegam, eles choram o clamor é tão alto, e o choro é tão intenso, que eles se desfalecem. As suas almas entram em profunda agonia. A alma de Davi entra em profunda angústia. Eu quero aqui te perguntar e te falar, e te trazer esse entendimento. Será que você consegue imaginar o nível de angústia que estava a alma de Davi e a alma daqueles homens? Será que você consegue imaginar o nível de aperto que aquele homem estava, que o rei Davi estava? Igreja, eu passo angústias, tribulações, dificuldades, como você passa, mas eu nunca cheguei na minha casa, que era uma casa estranha para mim já, e não encontrei a minha família. Eu nunca cheguei na minha casa e minha casa estava pegando fogo. Mas eu já passei angústias terríveis, não como essa. Então eu quero você fazer um comparativo entre o nível de angústia que você já viveu, porque vivemos angústia por percas, vivemos angústias por dificuldades, vivemos angústias por momentos difíceis da nossa vida. Você pode nesse momento estar passando um momento difícil. Na verdade, eu acredito que você está passando um momento de angústia, mas eu tenho certeza que muito provavelmente nem eu e nem você estamos passando esse nível de angústia que Davi passou aqui em Ziclague. Eu tenho convicção disso. Não bastasse todo esse sofrimento sobre Davi, sabe o que aconteceu? No versículo 6, olha o que está escrito: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura. Igreja, em meio a toda essa crise pessoal que Davi vivia, agora os seus liderados,
homens fiéis, homens que estavam com ele durante mais de 15 anos de perseguição, homens que viveram com ele numa caverna, homens que viveram coisas terríveis com ele. Agora esses homens pegam em pedras para matar Davi, porque eles estavam muito angustiados, porque eles estavam sofrendo profundamente. E é justificável o seu sofrimento. Os seus filhos estavam cativos, as suas mulheres tinham sido levadas, os seus bens, a sua casa estava pegando fogo. Aqueles homens estavam cansados de fugir. Mas aqui, igreja, nesse momento de grande angústia, nesse momento de grande sofrimento, existem duas maneiras de reagirmos à angústia. A primeira maneira é como os 600 valentes de Davi, é pegarem pedras para achar culpados, porque quando esses homens pegam em pedra, eles queriam culpar Davi do seu sofrimento. Mas existe uma outra maneira de reagir a um momento de dificuldade. Existe uma outra maneira de reagir a um momento de angústia, de adversidade. Existe uma outra maneira de reagir quando a sua casa está pegando fogo. Existe uma outra maneira de reagir quando seus filhos não estão indo bem, quando seus filhos estão sendo levados cativos. Existe uma outra maneira de reagir quando a sua mulher é levada ou ela vai embora. Fala: qual pastor? Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Aleluia! Davi, em meio a essa angústia, em meio a esse sofrimento, em meio a essa profunda tristeza, em meio a essa profunda depressão, Davi, em meio à morte, porque aqueles homens queriam matar, ele se lembrou do seu Senhor. Ele se lembrou do seu Deus. Ele manda chamar o sacerdote, igreja. Ele manda trazer a veste sacerdotal, que nem era uma função dele, porque ele não era da tribo de Levi. Só a tribo de Levi poderia vestir a veste sacerdotal e entrar na presença de Deus. Ele manda trazer a estola sacerdotal, e Davi veste a estola sacerdotal e entra na presença do Senhor. E no meio dessa angústia profunda, pergunta: Senhor, eu devo perseguir os amalequitas? Eu vou traduzir para você: eu devo perseguir os homens que botaram fogo na minha casa? Eu devo perseguir os homens que roubaram as minhas mulheres e os meus filhos? Eu devo perseguir os homens que me colocaram nessa profunda angústia e que colocaram os meus homens a ponto de querer me matar? Igreja, sabe o que eu aprendi aqui? Que não importa o que eu e você estamos passando, não importa o nível de adversidade, de dificuldade, de luta que eu e você está passando, ou no campo físico, material, ou no campo espiritual, ou na sua alma, não importa. O segredo é buscar ao Senhor. O segredo é se fortalecer no Senhor. Igreja, Davi era um guerreiro. Igreja, o meu ímpeto natural nesse momento era me levantar e perseguir aqueles que tinham prendido os meus familiares. Mas Davi, sabe o que ele me ensina, igreja? Que no meio de grande adversidade, no meio de grande angústia, eu preciso parar e confiar no meu Deus, e confiar o governo da minha vida nele. Que não importa o que eu esteja passando, não importa a angústia que você está vivendo, não importa a luta que você esteja enfrentando,
Você precisa se fortalecer no Senhor. Quando Davi faz isso, Davi está dizendo assim: olha, a autoridade da minha vida continua sendo o Senhor, o Deus de Abraão. A autoridade da minha vida continua sendo o Deus que me visitava quando eu era pastor de ovelhas. A autoridade sobre a minha vida continua sendo o Pai da eternidade. E não interessa se os homens querem me matar, não interessa que a minha casa pegou fogo, não interessa que a minha mulher não esteja mais comigo, não interessa o problema que eu esteja vivendo, não interessa se o meu casamento está arruinando, não interessa se os meus filhos estão se perdendo, não interessa a dor que eu esteja passando aqui dentro, não interessa os momentos de crise financeira. O segredo é se fortalecer no Senhor e trazer a veste sacerdotal e a autoridade de Deus para a sua vida. É isso que eu aprendi com essa palavra, e é isso que eu quero compartilhar com você. Qualquer comparação, qualquer testemunho que eu te contar das minhas angústias que eu já passei um dia, seriam irrelevantes, incomparáveis com essa angústia e com esse sofrimento que Davi passava. Como eu aprendi com o rei Davi, como eu aprendi nessa mensagem com um homem segundo o coração de Deus. Não interessa onde você esteja, não interessa a profundeza do poço que você esteja, você que está me ouvindo. Se agora você se fortalecer no Senhor, ser tocado pelo Espírito dele, se levantar, vestir as vestes que um dia você já vestiu e buscar ao Senhor, ele te dará uma direção. E Deus deu uma direção clara para Davi. Quem está entendendo essa mensagem, diga glória a Deus. Deus deu uma direção clara para Davi, viu, mano? Deus falou: se levante e vá, eu te entregarei os amalequitas. Mas olha como é maravilhoso, como essa palavra é gloriosa. Davi se levanta e ele vai na direção dos amalequitas, mas no meio do caminho ele encontra um homem egípcio, um escravo egípcio. E quando ele encontra aquele escravo, igreja, escute isso, depois de passar a angústia e buscar ao Senhor, Deus dá uma direção para Davi. E quando Deus dá essa direção, ele encontra um escravo egípcio. Um escravo egípcio que tinha sido abandonado pelo um senhor amalequita, porque estava doente, iria morrer. Igreja, um egípcio para um judeu já era sinal de um homem de pouco valor, ainda mais um egípcio escravo e doente. Esse egípcio que Davi se encontrou pelo caminho, ele não valia nada, nem para o seu senhor, que deixou ele ali para morrer. Mas quando Deus dá essa direção para Davi, Davi encontra esse homem. E sabe o que o rei Davi faz com esse homem? Quem sabe diga glória a Deus. Versículo 11: acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi, deram pão e ele comeu, deram água a beber, deram também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem bebido água. Igreja, quando Davi encontra aquele homem que não tinha valor algum, quando Davi encontra aquele servo escravo doente, ao invés de Davi menosprezar aquele homem, ele dá pão, ele dá água, ele dá uvas
e ele fortalece aquele homem. A Bíblia diz que quando aquele homem come, aquele homem se fortalece. E sabe o que acontece quando aquele homem se fortalece? Davi olha para ele e fala assim: de onde você é? Ele conta: eu sou servo do Amalequita, ele me deixou aqui para morrer. Davi olha para ele e diz assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você me leva até a tropa dos Amalequitas? Igreja, esse homem que não tinha valor algum para o seu Senhor mais, esse homem que não tinha valor algum para ninguém mais, Davi encontra valor nele, Davi serve ele, Davi honra ele, e esse homem agora aceita levar Davi até aonde a sua família estava. Esse homem diz a Davi: eu vou com o Senhor, mas eu vou te pedir uma coisa, que não me entregue na mão do meu senhor Amalequita, porque ele vai me matar. Davi e esse homem fazem um acordo, e esse homem agora conduz Davi até a tropa onde estavam os seus inimigos, aonde estava a família dos homens que guerreavam com ele. Igreja, entenda algo, como isso é maravilhoso. Todas as vezes que você andar em profunda angústia, a palavra que eu tenho para você é: se fortaleça no Senhor, e Ele te dará uma direção clara. Fala: qual, pastor? Cuide dos órfãos, das viúvas e dos desprezados. Essa é a direção de Deus para a sua vida, homem angustiado. Aleluias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluias. Igreja, sabe por que você tem vivido um mundo de angústia e trevas? Porque você não tem uma direção de Deus. Porque a direção de Deus vai te levar à verdadeira religião, como levou Davi e os seus homens. Davi encontrou um homem à beira do caminho que não tinha valor, e ele cuidou e serviu esse homem. E quando ele cuidou e serviu esse homem se tornou o guia dele para a vitória que Deus tinha para Davi. Como eu me identifico com essa palavra, igreja. Há anos atrás eu era um homem perdido. Há anos atrás eu era um pecador, e posso dizer, o mais de todos os pecadores que você conhece. Mas um dia eu me fortaleci em um Deus compassivo, misericordioso e bom, e Ele me deu uma direção: se levanta e vai. E quando eu me levantei e fui, eu encontrei homens caídos à beira do caminho, e o Senhor me deu recursos, condições e força para alimentar esses homens. Por isso que a Batista Éden acredita no dependente químico. Por isso que a Batista Éden acredita no noiado. Por isso que a Batista Éden não acredita que ladrão bom é ladrão morto. Ladrão bom é ladrão restaurado pelo sangue do Cordeiro. Porque a Batista Éden acredita no Evangelho, no Evangelho de Jesus, que purifica todo pecador. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai perceber que o filho de Davi, Jesus Cristo de Nazaré, andava em meio às prostitutas, em meio aos pecadores, em meio aos cobradores de impostos. Igreja, hoje pela manhã, o Espírito de Deus, Ele ministrou algo no meu coração. A minha esposa estava ouvindo um vídeo, e naquele vídeo o Espírito Santo falou algo comigo sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós conhecemos essa história. Essa mulher sangrava há muitos anos, mas o que você precisa entender é que essa mulher, ela era vista pela sociedade como amaldiçoada. Ela não tinha valor algum, como esse servo egípcio. E mais, segundo a lei da religião daqueles dias, se aquela mulher tocasse em alguém, ela era imunda. E se ela tocasse em alguém, ela tornaria essa pessoa que ela tocou, imunda também. E a lei dizia que aquela mulher tinha que morrer apedrejada.
Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela se rastejou e tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela imediatamente é curada. Deixa eu te ensinar, deixa eu falar o que o Espírito falou comigo hoje, Vilmar. Quando alguém pecador, imundo, toca na religião, sabe o que a religião tem? Fala o que, pastor? Pedra! Mas sabe quando o imundo toca em Jesus e na verdadeira religião, sabe o que ela tem para ele? Poder de Deus para transformar a vida dele. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem mandado homens para cá que a religião tem rejeitado. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem pode dizer aleluias? E o Senhor tem mandado recursos. Igreja, não tem nada a ver com a capacidade do pastor Rodolfo. Não tem. Eu vivo em grandes apertos. Se eu contasse aqui minha história, você ia chorar comigo. Nesse momento que eu estou vivendo. Mas o Senhor tem sustentado esse lugar. Porque esse lugar se fortalece no Senhor. Porque esse lugar se fortalece no Senhor. Recebe uma direção dele. E essa direção nos coloca ao caminho de homens à beira do caminho. De homens que não mais têm valor para a sociedade, mas para que o Rei da Glória, o Senhor dos céus e da terra, eles são extremamente valiosos. Sabe o que eu aprendi há muito tempo, Joeber, com o Espírito Santo? Quanto maior o chamado de Deus na vida de um homem, quanto maior o chamado de Deus na vida de um homem, maior o levante das trevas, desde a sua infância para o matar. Então quanto maior o problema que chega aqui na Batista Eden para nós cuidar, maior o meu coração se alegra, sabendo que aquilo que Deus vai fazer através da vida deste homem é grandioso, porque o diabo tem medo dele em um profundo relacionamento com Deus. Igreja, Davi teve grandes batalhas. Davi teve grandes conquistas na sua vida. Mas eu tenho certeza que ele nunca passou uma angústia como essa. Ele nunca desejou vencer uma batalha como essa. Ele vinha de longos anos de perseguição. Ele vivia de longos anos de angústia. E agora ele tinha o ápice da angústia. E aí o Senhor manda um homem sem valor. Ele fortalece esse homem. E esse homem o conduz à vitória. Esse homem o conduz a conquistar tudo que era dele novamente. Olha só, igreja. Versículo 16. Então descendo o guiou. Quem guiou o rei Davi? Um homem sem valor. Os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, versículo 17, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim, versículo 18, assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos e nem filhas, nem despojo, nada de tudo que os amalequitas haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aleluias. Deus restituiu tudo a Davi. Igreja, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Davi tivesse se afogado na sua angústia, se Davi tivesse se afogado na sua dor, ele tinha motivo para se afogar na angústia? Tinha ou não tinha, igreja? Tinha. Ele tinha motivo para se afogar na sua dor? Tinha ou não tinha? Tinha.
Mas ele decidiu se fortalecer no Senhor, ouvir a direção do Senhor. E quando ele ouviu a direção do Senhor, ele encontrou um pior do que ele no caminho. Ele fortaleceu esse, e esse o guiou a restituir toda a sua casa e os seus homens. Mas não acabou por aí. Versículo 19. Não, versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas do rebanho, levaram adiante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Deixa eu explicar esse versículo. Davi, ele recuperou tudo que estava em Ziclague, tudo que era seu e dos seus homens, amém, igreja? Mas os amalequitas, eles haviam feito guerra com outras cidades também, amém? E eles haviam conquistado animais, ouro, e eles haviam conquistado outros despojos. E aqui, quando Davi é restaurado de tudo aquilo que ele tinha perdido, Davi também foi, Deus abençoou ele sobremaneira. E agora ele também foi restituído, acrescentado os despojos de guerra que os amalequitas haviam ganhado. Igreja, entenda algo, eu vou explicar sobre isso. Quando Davi estava perseguindo esses amalequitas, guiado por esse egípcio, 200 homens de Davi se cansaram. Olha isso, 200 homens de Davi se cansaram. E esses homens ficaram cuidando das bagagens dos 600 homens. E só 400 homens se lançaram sobre os amalequitas. Quando eles conquistaram, eles voltaram. E quando eles se encontraram com esses 200 homens, com as suas famílias restituídas e com despojos de guerra, a Bíblia diz que tinha no meio dos homens de Davi filhos de Belial, filhos do mal, homens malignos, que disseram assim: rei, vamos devolver a esses 200 homens que não foi conosco a guerra, só a sua família. O despojo e a nossa reconquista fica para nós. O rei Davi, cheio de misericórdia, começa aqui a estabelecer o reino dele sobre Israel. Deus usou esse momento de angústia para, nesse momento da história, estabelecer o reino sobre a vida de Davi. Davi olha e fala: não seja assim. O Senhor nos deu a vitória, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu uma direção. Eu cuidei daquele servo egípcio pela força do Senhor, ele me guiou e o Senhor me deu a vitória. Davi devolve a glória para Deus e diz assim: nós vamos dividir todo o despojo com os 600 homens. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele, na angústia, buscava o Senhor. Deus dava direção a ele, ele cuidava dos necessitados, conquistava o que Deus tinha para ele, e era cheio de compaixão e misericórdia. Igreja, a Bíblia diz que ele divide esses despojos com aqueles homens. E aí a Bíblia diz assim, ó, e agora, em Israel, até os dias de hoje, é dessa maneira. Quem fica cuidando da bagagem recebe a mesma quantia que o que vai à guerra. Pastor, por que você está falando que nesse momento começou a se estabelecer o reinado de Davi? Porque essa foi a primeira lei que Davi implantou. Igreja, reinado fala de governo, governo fala de autoridade, e autoridade fala de decreto, de lei. O que Davi fez aqui se tornou uma lei. O rei começa a se firmar através desse ato de misericórdia. Mas não acabou por aí. Davi chega em Ziclague, sabe o que ele fez? Fala, pastor. Ele pegou de tudo aquilo que ele tinha conquistado do Senhor e dividiu com as terras ao seu redor, que tinham sido saqueadas pelos amalequitas. Pastor, por que Davi estava fazendo isso? Porque o seu reino estava sendo firmado.
Deus, igreja, escute isso. No capítulo 31, Saul e os seus filhos morrem. Israel, há muito tempo, os anciões queriam estabelecer Davi rei. Quando Davi vai à guerra contra os amalequitas e recupera sua esposa, os seus bens e os despojos, esse recurso ele divide com as famílias, com as cidades que tinham sido destruídas. Entenda algo: Davi estava se fortalecendo como um rei bom, como um rei justo e cheio da autoridade de Deus. Deus usou essa situação para fortalecer a unção que ele tinha derramado sobre a cabeça de Davi há mais de 20 anos. Quem está entendendo, igreja? Uau, é forte. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo porque esse momento de angústia que você está vivendo, esse momento de dor que você está vivendo, esse momento difícil que você está passando, não é o seu fim. Não é o seu fim, mas é o começo de uma grande conquista no Senhor e no reino eterno de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa se levantar e se fortalecer nele, vestir de novo as vestes sacerdotais e buscá-lo com todo o seu coração. Essa direção que o Senhor vai te dar, ela vai te trazer pessoas em estado pior ou igual ao seu, mas você dirá a elas: olha, sabe por que eu tenho pão? Sabe por que eu tenho água? Sabe por que os meus celeiros estão cheios? Porque na angústia eu me fortaleço no Senhor. E toda essa situação é para ele te abaster de recursos, como ele abasteu Davi. Se não tivesse esse problema, Davi não tinha os despojos dos amalequitas. Quem está entendendo, igreja? Essa angústia que você vive, essa treva que está te perturbando, ela é a resposta para muitas pessoas que você vai ajudar à beira do caminho, no seu reinado de sacerdote de Cristo sobre a terra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Você que, eu tenho certeza que você não está passando a angústia de Davi, eu tenho certeza disso. Mas você que está passando uma angústia que não tem mais força, porque às vezes a sua angústia é menor que a do rei, mas as suas forças já acabaram. Às vezes, ou agora, você está com pedras nas mãos, culpando outras pessoas, como soldados de Davi. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu que no meio do desespero só existe um lugar aonde as minhas forças e a minha esperança renascem, quando eu volto a vestir as vestes de santidade, quando eu volto a vestir as vestes que me introduz na presença de Deus. Pastor, qual é a nossa veste hoje? A veste, por que Davi vestiu aquela veste? Porque a veste sacerdotal era a veste que você entrava na presença de Deus. Sabe qual é a veste que te traz para a presença de Deus? Do jeito que você está. Porque você pode estar dizendo assim: eu não mereço mais, eu fiz coisas terríveis, por isso eu estou aqui. Eu sei, nós só colhemos aquilo que plantamos. Mas existe uma veste para você que quer se fortalecer no Senhor. Essa veste é o sangue do Cordeiro que morreu por você. A graça que te aceita do jeito que você é, para te transformar e mudar a sua história. Eu quero te pedir, aonde você estiver, se a angústia está dominando o seu coração, e se essa palavra falou com você, eu quero orar por você, e em sinal que essa palavra falou por você, aonde você estiver, fique de pé no seu lugar.
Fique na posição de receber uma oração, porque aonde você estiver, a veste do Cordeiro te cobrirá, e o Deus eterno, através do seu Santo Espírito, vai te tocar. Feche seus olhos. O Espírito diz claramente no meu coração: comece a dizer a Ele a sua angústia. Comece a dizer a Ele o motivo da sua dor. Comece a dizer a Ele o que tem te feito pensar em desistir. Vejam a esperança renascer agora, em nome de Jesus. Toda depressão, todo pânico, toda mentira do inferno, saia em nome de Jesus. Que a alegria da salvação te encontre, explode dentro do seu coração agora. As trevas jamais prevalecerão contra a igreja. Te amamos, Jesus. Te amamos. Te amamos. Se essa palavra falou com você, se essa palavra te tocou de alguma maneira, compartilha ela, em nome de Jesus, compartilha. Amém e amém.